Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Química de Coordenação, em nossa aula número 4, onde vamos ver algumas características gerais dos complexos. E se você gostou desse tema, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos começar revendo algumas características gerais que nós vimos em nossas aulas passadas. Os compostos de coordenação eles são formados por centros metálicos, rodeados de ligantes. Esses ligantes formam a esfera de coordenação junto com o centro metálico, né? E fora dessa esfera de coordenação nós temos a presença de contraíons, que servem justamente para nós neutralizarmos esse íon complexo. Muito bem, vamos agora ver algumas outras características. Primeiro, dos ligantes. Os ligantes podem ser classificados de acordo com o número de átomos doadores que possuem. Como assim número de átomos doadores? Se eles só possuírem um único sítio de interação com cátion metálico, são chamados ligantes monodentados. Aqui a gente pode falar um único sítio de interação, tem um único átomo doador, né, seria de elétrons, né, ou somente um ponto de ancoragem ao centro metálico. Ligantes bidentados têm 2, tridentados 3, tetradentados 4, hexadentados 6, né? E a gente pode genericamente falar, se você tiver dois pontos de interação ou mais do ligante com o centro metálico, são ligantes polidentados. E nós veremos em nossa aula hoje o efeito quelato. A gente aqui pode falar que ligantes bidentados ou com uma dentição maior são quelantes. Iremos conversar disso em poucos slides. Ligantes monodentados, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos. Eles somente têm um único ponto de interação com o cátion metálico. A molécula de água, o par de elétrons da água, serve de interação com o cátion metálico, né? Par de elétrons do átomo de oxigênio. Temos aqui outras espécies, cianeto, amônia, o NO2, hidroxila, SN, aqui X- seriam os haletos, monóxido de carbono, né? E veja aqui que quaisquer um dessas espécies tem somente um único ponto de interação com o cátion metálico. Eu aqui gostaria de chamar a atenção para esses dois ligantes, o NO2- e o SCN-. Eles são chamados de ligantes ambidentados. Esse NO2 nós vimos até em nossa aula passada, a aula de número 3. Esses ligantes eles são ambidentados por quê? Porque eles possuem dois tipos de interação com o cátion metálico. O NO2 pode, por exemplo, se ligar ao cátion metálico tanto pelo átomo de oxigênio ou pelo átomo de nitrogênio. Então aqui nós teríamos duas possibilidades aqui desse ligante monodentado interagir com o cátion metálico. Ligantes bidentados, pessoal, eles possuem dois pontos de interação com o cátion metálico. Vamos a alguns exemplos. Aqui o ânion oxalato, nós temos aqui dois sítios de interação, eu marquei até com esse asterisco aqui. Etileno de amina, um ligante muito comum, etileno de amina, né? Aqui os sítios de interação são os átomos de nitrogênio. E aqui, como nosso último exemplo, temos a ortofenantrolina, também é um ligante aqui, né, bidentado. Aqui já temos um ligante cíclico bidentado. Muito bem, aqui nós temos uma representação espacial, né, desse composto, né, cobalto com 3 ligantes bidentados, com aqui 3 etileno de aminas, né, que nós acabamos de mostrar para vocês a molécula. Então, aqui a arte, né, temos a interação do cobalto com os átomos de nitrogênio e os átomos de carbono são representados por essa fita. Então, cobalto, por exemplo, com etileno de amina, crômio com o oxalato, ferro com a ortofenantrolina e também umas moléculas de amônia. São todos exemplos de complexos com ligantes bidentados. E nós também podemos ter ligantes polidentados, onde a interação ocorre por mais de um átomo doador do ligante. Aqui como exemplos, talvez o mais conhecido ligante polidentado seja o EDTA. É o ácido etileno diamino tetracético. Os pontos de interação eu aqui marquei com um asterisco rosa. Nós temos 6 pontos de aqui ancoragem. Ele é um ligante hexadentado ou um ligante polidentado. Então aqui são
2 átomos de nitrogênio nessa ponta, né? 2 átomos de nitrogênio e mais 2 oxigênios desse outro lado. E esse ligante, o EDTA, a gente diz que ele abraça o cátion metálico, porque ele forma por si só já um complexo octaédrico. Vou agora falar, pessoal, de efeitos estabilizadores de ligantes polidentados. Então, quando nós temos um ligante polidentado, a formação do seu complexo ela é bem mais estável do que para um ligante monodentado. Vamos conversar sobre isso agora. Os efeitos estabilizadores que nós vamos discutir aqui são o efeito quelato e o efeito macrociclo. Vamos a eles. Vamos ao efeito quelato, pessoal. Então, eu aqui botei a ilustração, né? Temos aqui na direita um ligante bidentado, que pode ser chamado de polidentado, né? E nessa figura da esquerda, nós temos o centro metálico interagindo com ligantes monodentados. O que é o efeito quelato? O efeito quelato é um efeito de estabilização adicional que um ligante polidentado tem em relação aos ligantes monodentados. Deixe-me explicar aqui para vocês. No caso de um ligante monodentado, se essa ligação metal-ligante se romper, como é um ligante monodentado, o ligante ele vai se perder para o meio. E aí, esse complexo, né, ele é desfeito, porque nós temos a perda do ligante para o meio. Já no caso de um ligante bidentado ou um ligante polidentado, nós temos mais de um sítio de interação, né? Vamos aqui imaginar que essa ligação centro metálico nitrogênio se rompe. Então, ó, temos aqui duas ligações com centro metálico, né? Uma dessas ligações se rompeu, a outra ligação ainda está lá. E né, essa outra ligação, ela mantém o contato do ligante com o centro metálico, de modo que é provável que a outra ponta que desligou, ela volte a ligar e a interagir. Então, esse é o efeito quelato. Esse maior número de ligações cria essa estabilidade adicional. Se uma das ligações se romper, a outra está lá e mantém a estrutura do complexo. Claro que quanto maior o número de interações, né, se for um ligante tri, tetra, pentadentado, vai ter uma estabilização muito maior do que um ligante bidentado, por exemplo. E as moléculas que têm esse efeito quelato, elas são muito utilizadas tanto na medicina, para, por exemplo, retirar alguns cátions danosos do nosso organismo, como também no meio ambiente, para nós, por exemplo, descontaminarmos recursos hídricos. Essas moléculas são capazes de se ligar a cátions metálicos, precipitar no fundo, por exemplo, de um rio, de uma lagoa, para depois nós fazermos a remoção mecânica. Eu mesmo tenho alguns artigos científicos, essa é uma área de estudo que eu desenvolvo na química computacional. Bem, todos os complexos que têm esse efeito quelato, eles podem ser denominados de quelantes ou agentes quelantes. Ou seja, os ligantes polidentados, né, eles têm o efeito quelato e podem ser denominados quelantes ou agentes quelantes. E vamos ao efeito macrociclo, onde complexos são mais estáveis se forem formados por ligantes cíclicos que possuem uma cavidade no seu interior. Essa cavidade deve ter tamanho similar ao tamanho do centro metálico. Deixe-me explicar melhor. Vamos aqui pegar o exemplo do grupo M das porfirinas. Veja que aqui nós temos 4 átomos de nitrogênio que podem interagir com o centro metálico nesse interior. Se o centro metálico tiver o tamanho similar ao tamanho dessa cavidade, nós então falamos que temos o efeito macrociclo e que esse complexo vai ter uma estabilidade adicional ao que a gente esperaria. Efeito macrociclo, então, é quando o tamanho do cátion metálico ele é similar ao tamanho da cavidade do ligante cíclico. Bem, esse efeito ocorre em várias biomoléculas. Por exemplo, na hemoglobina, para o cátion ferro mais 2, o cátion ferro mais 2 ele se assemelha aqui em muito ao tamanho da cavidade do M da hemoglobina. A clorofila ela já é uma biomolécula cuja cavidade do ligante tem um tamanho ideal para magnésio, por exemplo. E nós vimos em nossa primeira aula algumas também. Por exemplo, aqui vitamina B12, o cobalto aqui ele está no centro desse ligante, nós temos o efeito macrociclo.
Aqui, né, o ferro da hemoglobina, veja lá, é o ferro mais 2, aqui. E aqui temos a estrutura da proteína, né, da hemoglobina. O seu sítio ativo é só esse pedacinho, né, onde temos o grupo M e aqui o átomo de ferro. Aqui o átomo de ferro está até ligado a esses átomos vermelhos, são átomos de oxigênio. Mas essa já é uma parte de bioinorgânica. Para nós terminarmos, vamos então ver compostos aqui que são chamados complexos homolépticos, é onde o centro metálico encontra-se ligado a somente um único tipo de ligante. Então aqui o cobalto está rodeado por moléculas de amônia, logo é um complexo homoléptico. E temos complexos heterolépticos, quando o centro metálico está ligado a mais de um tipo de ligante. Aqui veja que tem amônia e tem o cloreto, logo é um complexo heteroléptico. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, escrevam, comentem e compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nossas mídias sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!